Vamos aí, fez. Muito noite do Face. Quem fala aqui é o pastor Carlos Sena. Vamos começar uma live agora, no nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Convido todos vocês já a pegar a Bíblia, pegar um caderninho de nota para a gente estudar junto isso aqui, Palavra do Senhor, tá? Vou começar aqui também pelo Instagram. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo hoje. Pessoal aí do Insta, vamos começar aqui também, ao vivo, em Fortaleza. Muito bem, estamos ao vivo também aqui no Instagram, estamos ao vivo aqui no Facebook. Convido a você que está aí online comigo a acenar aqui, a gente começar já aqui a nossa ministração da Palavra de Deus. Amém. Quem está comigo aqui no Facebook, está comigo aqui no Instagram. Amém, Yara. Pai do Senhor, Yara. Preparada para juntos trabalharmos aqui com a Palavra de Deus? Amém. Maria Luísa. Carmélia. Boa noite. Noelma. Vem aqui o pessoal do Face, quem está comigo aqui no Face. Letícia, Ruana Letícia, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, querida, para você e sua casa. Primeira coisa que vocês vão fazer, queridos, é pegar a palavra de Deus aí, abrir em João capítulo de número 13, que é a ministração desta noite, tá bom? Amém? Pai do Senhor Jesus e Yara também para você. Graça e paz, mais um dia de quarentena, estamos aqui. Aleluia. Já a coisa se normaliza em nome de Jesus. Tá vendo esse mover no mundo todo? Isso tudo está convergindo aí para futuramente aparecer um líder mundial, né? Que é o anticristo. Mas quando aparecer a igreja, que somos nós, estaremos nos céus com o Senhor Jesus. O pastor Abelardo acabou de chegar. Amém. Aleluia. Josué lá no Japão. Como é que está o pessoal no Japão aí, meu querido sobrinho? O pessoal também está em quarentena aí? Amém. Vamos estudar aqui juntos a palavra do Senhor, no livro de João, capítulo número 13, tá? Estou dando só um tempo aqui para ver se o pessoal chega. Convida mais gente. Daiana aqui no Face, boa noite. A Neta também aqui, boa noite. O Wendel entrou agora no Instagram, boa noite também. Amém. Tudo na paz, pastor. Graças a Deus, a família está tudo bem aí, querido. Amém. As aulas voltaram hoje aí no Japão? Que coisa boa. Bom, aqui em Fortaleza são 7 horas e 40 minutos, né, da noite, aí são 7h40 da manhã, né, 12 horas o fuso horário. Aleluia. Dandara também, boa noite. A Kelly, Cristina, esposa do meu amigo Jorge Oliveira, boa noite para você, querida. A Rosinha, boa noite, querida. Thaisa, Pai do Senhor, querida. Amém. Vamos fazer convite, gente. Vamos convidar. Acordou agora aí? O pessoal está acordado? O Caleb também. Um abraço aí no Caleb, na Joanice. Pastor Jussier. Está tudo em paz, né? Graças a Deus. Aleluia. O bom é que Deus é bom, né, gente? Isso é bacana, né? O bom é que Deus é bom o tempo todo, né? Nesse momento que a gente está em quarentena aqui no Brasil, aqui na nossa cidade de Fortaleza. Thaisa, manda uma mensagem para sua mãe aí. Sei que lá o fuso é 3 horas mais avançado. Não sei se é 3 ou é 2. Acho que é 2. Mesmo assim, dá para acompanhar a nossa live, tá? Amém? Manda uma mensagem ao pessoal aí, lá de Portugal também, para estar acompanhando aqui a nossa live hoje, em nome de Jesus. Daniel acabou de chegar também aqui pelo Face. Amém? Olha, a nossa live hoje vai durar apenas 1 hora, tá bom? Vai ser rápido aqui. 1 hora é o suficiente para a gente estudar junto a palavra do Senhor e aprender aqui. Amém, queridos? Estão preparados aí? Quem está com a Bíblia aí na mão já, com o seu caderninho de anotação aí, para a gente estudar junto aqui a palavra do Senhor. Bem, lembrando para vocês que essa live, o objetivo dela é a gente interagir, né? A igreja interagindo, vocês fazendo a pergunta aí, a gente tentando responder aqui, tá bom? Amém? Aleluia.
Deixa eu ver quem tem mais aqui no Face. Vamos trabalhar hoje, João, no capítulo 13. Difícil anotar com Yasmin, né? É verdade, me achei em tudo. Depois você escuta novamente, né? Porque vai ficar gravado aí. Calma, tá bom? Cadê o resto dos nossos obreiros, hein? O Leonor e o Thaís. Vocês acompanhem no Face aí, porque eu tô aqui no Instagram, tá? Amém? Estamos preparados para estudarmos juntos a palavra do Senhor? Já vimos aqui. O nosso copo aqui é do Brasil, viu? Sorry do Face. Somos brasileiros, amamos nosso país, queremos o bem para o nosso país. Afinal, nós vamos orar pelo nosso país. Em nome de Jesus. Irmãos, o texto que nós vamos estar estudando hoje, João capítulo 13, tá? E eu creio que Deus vai falar com a gente de forma assim poderosa. Amém? De forma tremenda e poderosa. Você crê nisso, que Deus vai falar com cada um de nós hoje? Eu creio. Só abrindo aqui a Bíblia aqui no meu Face aqui, a gente começar a estudar, tá? Vou abrir aqui a palavra do Senhor, que ela é poderosa, tremenda, pode mudar a circunstância. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso nós estamos aqui estudando a palavra. Nós acreditamos que a verdade de Deus vai prevalecer nesse mundo de mentira que a gente vive. Você crê assim também? Quem crê? Que a verdade de Deus ela tem que prevalecer nesse mundo de mentira que a gente vive. Amém? Aleluia. Aleluia. Vamos começar lendo a palavra? Ele é Deus, né? Amém? Estão ouvindo aí a música aí? Vou ler aqui a Bíblia. Primeiro, é importante a gente entender. Vitor Siebra acabou de entrar. Amém? Você abrindo o Novo Testamento, você vai encontrar 4 evangelhos. Mateus, Marcos, na ordem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Então, cada um desses 4 evangelhos fala brevemente da última ceia, né, que Jesus compartilhou com os seus discípulos. Agora, se você observar no livro de João, somente João, ele nos convida a acompanhar os 12 que se reuniram ao redor de Cristo, naquele momento, ou naquela noite, bastante significativa, queridos, tá? Para ouvir as últimas palavras do nosso Senhor Jesus, dirigida aos seus seguidores mais próximos, que eram os 12. Lembrando que no capítulo que nós estamos estudando, que é o 13, você ainda vai ver ali a companhia de Judas, aquele que traiu Jesus. Tá? E só mais tarde, no capítulo, no finalzinho, é que Judas tira o time fora. Mas João, ele traz coisas, né, bastante significativas que os outros 3 evangelhos não falam. E se você ler o capítulo 13, 14, 15, 16 até o 17, do 13 ao 17, você vai encontrar ali as últimas palavras de Jesus Cristo antes da sua morte na cruz. Né? E do 13 ao 17, esses 4 capítulos do Evangelho de João, eles são conhecidos como a sementeira das epístolas. Sabe por quê? Detalhe importante que eu já poderia anotar aí, né? Porque praticamente
todas as principais doutrinas desenvolvidas nas cartas do Novo Testamento, irmãos, atendem para isso, né? Elas estão realmente presentes nas instruções que Jesus deu na última ceia. Então, é um fato bastante interessante, né? Os apóstolos discorreram em suas cartas, Paulo, Pedro, Tiago, João, né? Aquilo que Cristo falou nos momentos finais de sua vida, quando reuniu os seus 12 apóstolos ali, no capítulo 13, 14, 15, 16, 17, que é a última ceia do Senhor, né? Então, o relato de João, ele começa quando a ceia está sendo servida, tá? Jesus, ele choca os seus discípulos ao assumir o papel, né, de uma mulher ou de um escravo doméstico, quando ele, né, ele pega água para lavar os pés, né, dos apóstolos. Então, nessa ação de Jesus, ele exemplifica para os apóstolos que a atitude civil que eles terão de exibir como os líderes de sua igreja. Aí eu já vou lançar aqui uma pergunta para vocês. Será que isso realmente acontece hoje? Né? Será que os líderes da igreja, as nossas igrejas evangélicas, espalhadas aí no Brasil e no mundo todo, eles têm uma posição de servir, né? Como Cristo teve aí nesse momento, do lavar os pés? Será se realmente a gente, eu também me coloco como líder, né? Será se a gente tem essa função de estar servindo, que o maior interesse nosso, né, é o bem-estar social da nossa igreja, bem-estar espiritual da comunidade, tá? Ou será se a gente só está visando se dar bem? Né? Se vocês acompanharem aí, os cachês são bem altos, né? Dos pregadores e dos cantores gospel. Claro que a Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Tudo bem, todo mundo tem que ter seu salário, mas, né, você cobrar um absurdo para estar cantando ali em uma hora em uma igreja, um showzinho qualquer, eu acho que isso não é bacana, não. Né? Eu acho que isso não condiz com o espírito e o caráter de Jesus Cristo. O que é que vocês acham? Então você já pode começar a interagir comigo aqui, tanto no Face como no Instagram. O Wendel disse que não. Obrigado, Wendel, obreiro da nossa igreja. Claro que não. A Natália é sua, né? Lá, Piauí, né? A Natália aqui está lá no Piauí, né? Isso agora me confundo se é Piauí ou se é no Maranhão. Piauí, né, Natália? Nossa, comenta aqui com a gente, Natália. Eu acho que é Piauí, se não me falha a memória, né? Que você está. A Yara dizem muitos não, né? Então eu queria que você interagisse comigo aqui, para não ficar apenas uma coisa eu falando, e você aí vai ficar cansado. Mas é importante que você também venha interagir com a gente, porque esse é um culto de ensino. Então é importante que haja a manifestação desse ensino, né? Amém? Aleluia. Então eu espero que você se manifeste. Tem alguém no Facebook aí que já se manifestou, Zé? Vai me dizendo aí, tá bom? Ok? Eu tô acompanhando aqui pelo Face, a Izinha está acompanhando pelo Face, estou acompanhando aqui pelo Instagram. Amém? Então vamos seguindo aqui, né? Que nós estamos falando. Nós estamos fazendo aqui um resumo do capítulo 13, mas detalhe, o nosso estudo aqui é bem analítico, a gente vai examinar versículo por versículo, tá certo? Então, caso não, a nossa live é de 1 hora apenas, né? Caso a gente não tenha condição de encerrar hoje, vai ficar para a próxima quinta-feira, tá certo? A Carmela responde que não, também, né? Não, também, está faltando muita atitude dos nossos líderes, né, Carmela? Como servo, como exemplo, né, para o rebanho. Amém? Então, o que a gente encontra mais no capítulo 13 aqui de João? Né? Além de Jesus mostrar a sua civil, né? Do lava-pés, né? Do servo humilde, ele prediz a traição, né? O Face parou? Parou, Zinho? Olhar aqui, só deixa eu olhar aqui no Face se está tudo ok. Não, tá normal o Face. Dá até um abraço aqui, né? Pastor Jackson disse que é dia de alinhamento, é verdade. A Francisca, né?
Medeiros Solar, boa noite. Boa noite também. Não, o Face está normal aqui, querido. Está normal aqui. Bom? Já voltou? Sim, graças a Deus. Não estou entendendo a pessoa. Então, vamos aqui. Como eu estava falando aqui do resumo do... Resumo, né? Nós estamos fazendo aqui uma exposição, resumindo o capítulo 13, que nós vamos estudar versículo por versículo. É importante que você também venha interagir. Eu estou vendo que tem muitos membros da nossa igreja ainda que não estão ao vivo, né? Lembrando que nós estamos em quarentena, né? É importante que as pessoas, né, estejam acompanhando em casa, nas suas respectivas famílias, tá? Amém? Deus é maravilhoso, faz maravilhas. Sim, verdade, Will. Né? Amém? Então, vamos continuar aqui o resumo. Né? Então, eu estava dizendo que há também a traição, né? Judas caminhando para o mundo das trevas, deixando Cristo sozinho com os 11 discípulos fiéis. Então, agora um fato interessante, irmãos, porque é para eles, né, os discípulos fiéis, que Jesus dá o seu novo mandamento. Você vê que Judas já não estava mais com o grupo, já tinha abandonado o grupo. Quando Judas abandona o grupo, aí fica só os 11, acontece algo aqui bastante interessante que a gente deveria atentar. Jesus começa a trabalhar de coisas, né, mais significativas. Começa a revelar significados importantes da sua palavra. Amém? Por isso que é importante, a gente sempre ministra essa passagem, sempre ministra aqui, e é sempre importante a gente fazer um rompimento na nossa vida para ver o que é que não está atrapalhando a nossa caminhada, né? Nossa caminhada com Jesus Cristo. Se o Facebook estiver travando, migra lá para o Instagram, tá certo? Se você ainda não me segue, é pr.carlosena, tá bom? Carlos Sena, tudo junto, pr. Ok? Então, Jesus ele dá um novo mandamento, nós vamos falar aqui, nós vamos já ministrar o que mandamento é esse, por que ele fala novo, né? Amém? Por que ele fala novo mandamento, tá certo? E agora, como é que tá aí o Face? Tá parado? Para mim aqui não está parado, tá normal. Mas vamos continuar. Primeiro o Instagram está funcionando normalmente. Estão acompanhando aqui. Né? Então, Jesus começa a encorajar os 11 apóstolos, né? Com a promessa de que ele retornará depois de preparar um lugar para eles. É isso que Jesus está fazendo agora, gente. Está preparando um lugar para mim e para você. Com certeza um lugar bastante maravilhoso. Né? Valeu. Daniel disse que o Face está travando, então ele está vindo aqui para o Instagram. Tudo bem, se estiver travando lá no Face, você pode vir aqui para o Instagram, tá bom? O Instagram está beleza. Amém? Então, irmãos, como nós estávamos falando, né? Ele lembra para os 11 apóstolos que ele mesmo é o único caminho pelo qual qualquer ser humano pode se aproximar de Deus Pai. Então, pela primeira vez, Jesus começa a explicar como os crentes serão capazes de continuar em um relacionamento pessoal com ele depois da sua ressurreição. Bom, o sermão, irmãos, da última ceia, portanto, se inicia com um foco claro e característico. Jesus não está, né, fisicamente presente conosco enquanto vivemos as nossas vidas neste mundo. Ele não está aqui hoje fisicamente. Tá certo? Ainda assim, pelo Espírito Santo, a sua presença espiritual se faz completamente real. Aleluia! Então, pela presença do Espírito Santo, a gente sente a presença de Deus na nossa vida, sente a presença de Jesus Cristo na nossa vida. Então, quando o amor por nosso Senhor se expressa em obediência, que isso é um fato muito difícil, obedecer a Cristo, obedecer aos mandamentos,
Então, quando nós obedecemos, nós sentimos a presença real dele. E também somos espiritualmente produtivos. Então, caminhar próximo ao Senhor, irmãos, significa produzir paz e alegria neste mundo conturbado, neste mundo de Covid-19, de coronavírus. Amém? Aleluia. Então nós vamos ler o versículo. Vamos ler aqui o versículo 1. Tá bom? Eu acho que o Facebook voltou. Tá? Vamos ler o João 13:1. Vamos lá, todo mundo pegando a Bíblia aí para a gente ler João 13:1. Aleluia. Vamos ler João capítulo 13, versículo 1. Como é que é João em espanhólzinho? Juan. Tá, entrou aqui a Priscila lá no Chile. Vamos ler João 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Então, qual a importância deste versículo? O que é que a gente pode falar? Muitos falam. Olá, Priscila. Buenas noites. Muitos teólogos falam nesse versículo 1 que nós acabamos de ler, que a última ceia tinha sido, de fato, a refeição de Páscoa, ou uma refeição tradicionalmente feita na noite anterior à Páscoa. Né? Em Mateus 25:19, no entanto, está escrito que os discípulos prepararam a Páscoa. Alguns argumentaram que, como João 13:29 indica, que os discípulos pensaram que Jesus tivesse dito a Judas que saísse, né, e comprasse algo para a festa. Essa não poderia ter sido a refeição de Páscoa. Se eles estivessem celebrando a Páscoa, dificilmente teriam se esquecido de comprar os ingredientes para esta refeição. Bom, por outro lado, irmãos, eles poderiam ter necessidade de mais comida para continuar a festa. Se a Páscoa fosse realmente, né, no dia seguinte, eles não teriam tido necessidade de se apressar. No entanto, na verdade, a expressão que desse alguma coisa aos pobres, está lá no verso 29, estabelece que esta realmente era a Páscoa. Sabe por quê, irmãos? Era costume dar esmola aos pobres nesta noite. E os mendigos se reuniram junto aos portões, né, do templo até meia-noite para aceitar doações daqueles que desejassem realizar esta boa ação. Bom, a gente está falando aqui, né, provando por que realmente aquele momento era o momento de celebrar a Páscoa, era o momento que Cristo estava celebrando a Páscoa com os seus apóstolos. Então, na verdade, portanto, os discípulos de Jesus haviam entrado na cidade por volta do meio-dia da quinta-feira, o 14º dia do mês de Nissan. Eles conseguiram, né, a sala, aquele ambiente que Cristo tinha falado, tinha até profetizado, né? Então, eles conseguiram a sala, levaram o cordeiro ao templo onde ele foi morto e fizeram os outros preparativos para a refeição da noite. Certo? Então, eles se reuniram depois do entardecer, o 15º dia,
Isso nós estamos falando pelo sistema, né, judeu. E foram acompanhados por Jesus para celebrar a tradicional cerimônia. E na tarde seguinte, ainda o 15º dia, o simbolismo da Páscoa se cumpriu quando Jesus morreu na cruz, abrigando através do seu sangue derramado, né, todos aqueles que creem. Né? Ou seja, a salvação é para todos? Claro. A salvação foi um ato redentivo de Deus, através de Jesus Cristo, para toda a humanidade. Agora, toda a humanidade quer a salvação? Vocês respondam aí. Todos querem ser salvos? Eu acho que sim, né? Todo mundo quer ser salvo. Mas precisa fazer algo para ser salvo, né? Esse é que está um grande problema. Então, à medida que a gente vai lendo o Evangelho de João, no capítulo número 13, né, nós vamos entender algumas verdades significativas para as nossas vidas, de que Jesus Cristo falou aos seus discípulos. Né? Amém? Vamos ler aqui. Vamos ler o versículo, vamos ler até o versículo 8, tá bom? Então vamos ler do versículo 2, eu vou repetir o versículo 1, e a gente vai ler até o versículo de número 8. Eu peço que vocês acompanhem a nossa leitura aqui, tá certo? Vou ler até o verso 8. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tanto que o capítulo 13, o 14, o 15, o 16 e o 17, eles se completam. São o momento final de Jesus Cristo com os apóstolos. Verso 2 agora. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pedro era bem tempestivo, né? Bem explosivo, né? Pedro era bem verdadeiro, né? Nas suas colocações. Tá? Atentem para umas coisas importantes nesses primeiros versículos aqui, irmãos. Tá? Que nós vamos ver agora. Tá? O lava-pés, como nós falamos, foi um ato de humildade da parte de Cristo, embora ele sendo o Senhor absoluto, né, ele demonstrou que a gente numa posição de liderança, né, numa posição superior, no sentido de hierarquia, né, porque a gente sabe que todos somos iguais diante de Deus, e perante a lei também, todo mundo é igual, né, na lei dos homens, mas ele está falando assim, numa posição superior hierárquica, eclesiástica, por exemplo, a gente tem que tomar o exemplo, né, de humildade, tá certo? Esquecer o orgulho, a arrogância, a vaidade, calçar os pés da humildade e fazer esse gesto que ele fez, reconhecer, né? Amém? E esse ato também de Jesus Cristo, né, de lavar os pés dos discípulos, também é um presságio da traição e da cruz. Né? É um exemplo de abnegação e serviço.
Amém? Será que nós temos isso também no nosso caráter, na vontade de servir ao próximo, nesses dias, principalmente nesses dias difíceis, porque eu sei que tem muita gente já passando fome, né? Eu sei que tem muita gente já necessitada. Amém? Outro fato interessante, ali na Santa Ceia, a palavra ceia é uma palavra latina, né, que significa jantar. E um fato interessante aqui na Santa Ceia, minha gente, Maria Luísa, é que, olha, escute vocês também aqui da minha casa, é que as refeições eram um ambiente propício para a ministração do ensino. Amém? Já tentaram para isso? A refeição é uma ótima oportunidade que Deus dá para a gente. Lembre-se, Deus, ele é craque. Deus, ele é expert em transformar a maldição em bênção. Já que está todo mundo em quarentena, por que não almoçar junto, tomar um café junto e jantar junto? E aproveitar esta oportunidade para um ministrar o outro, como Cristo fez agora. Amém? Por que não, hein? Mas o que acontece nesse mundo que a gente vive de tecnologia, de WhatsApp, celular na mão, smartphone, rede social bombando? Cada um pega o seu prato, vai para o seu quartinho ou para frente da televisão, de uma forma bem egoísta. E ninguém compartilha nada com ninguém. Né? Normalmente, as famílias, o pai trabalha, a mãe trabalha, né? Não tem, às vezes almoça fora, não tem essa oportunidade. Já que Deus está nos dando essa oportunidade agora, que tal a gente fazer das nossas refeições um momento ímpar, um momento singular, né? Como Cristo fez para a ministração do ensino. Amém? Sei que muitas coisas poderosas vão sair disso. Tá bom? Então tá ali Jesus, né? Com seus discípulos, né? Aí vem, se encontra ali com Pedro, né? Vai lavar os pés de Pedro. E o que é que Pedro fala? Né? Lembram o que é que Pedro diz? Amém? Pedro, ele recusa, né? Só vale um detalhe aqui, que eu estava esquecendo. Amém? Pronto, Ciara. Amém? Vale um detalhe. Naquela época de Jesus Cristo, as ruas não eram pavimentadas. Vitória, né? Tá bom, Vitória. Já baixei aqui. Tá beleza aí? Acena isso, tá bom? Pronto. Então, vale salientar que as ruas não eram pavimentadas, tinha muita poeira. Certo? Muita poeira, né? E havia uma necessidade muito grande do anfitrião, né? Servir, né, a água para lavar os pés. Né? Mas ele não fazia isso. E Cristo faz isso. Né? Cristo, ele demonstra, né, abnegação pelo serviço, vontade para o serviço, quando ele lava os pés. Né? Amém? E Pedro chega para ele e diz, não, sim, né, de forma alguma, tal, né? Aí é interessante o que Cristo fala, né? Amém? Jesus, ele diz, olha, se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro diz, não, me lava todo, mas ele já estava lavado. A cultura judaica, ela fala que as pessoas, quando elas iam para visitar outras casas, elas já iam lavadas, já iam limpas, né? A única coisa que precisava limpar eram os pés. Estou falando da cultura. Amém? Da cultura judaica. Né? Aí Pedro imediatamente diz, não, Senhor, então me lava todo. Né? Amém? Então esse ato de Jesus, ele é bastante significativo. E Pedro, ele acha inconcebível o ato. E depois ele entende, né? Depois ele entende que o ato de Jesus Cristo era necessário ali para demonstrar humildade, demonstrar, né, vontade de ir à cruz. Né? Então, o ato de Jesus, ele viola tão completamente as fronteiras do status cultural. Ele viola.
Jamais o anfitrião ia fazer aquilo, mas Cristo ele quebra ali o protocolo, assumindo a forma de servo, como diz Paulo, né? E sendo obediente até a morte, morte de cruz. Amém, queridos? Então, entendam isso aí, em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Vamos continuar a leitura? Vamos ver aqui, a gente parou no verso 8, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? O verso 9, né? O Jesus fala no 8, né? Disse-lhe Pedro no 8, nunca me lavarás os pés, porque Pedro estava falando da cultura judaica, que não permitia isso. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Jesus foi bem, né, incisivo na sua resposta. No verso 9, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Engraçado, né? Pedro para ele, quando 8 é 80, né? Mas a resposta de Jesus Cristo é bastante objetiva. Jesus disse no verso 10, disse-lhe Jesus, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Então, Cristo está se referindo à parte cultural, da cultura judaica, né? Porque todo mundo que ia visitar a casa de alguém, ela tinha que estar lavada, né? Mas os pés, era normal os pés ficarem sujos, porque, como nós já falamos aqui, os terrenos eles não tinham pavimentação, então isso era normal os pés ficarem empoeirados, tá? Então, por isso que ele diz, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés. Mas também aqui existe um fundo de pano que é o mundo espiritual. Eles estavam perto de Jesus, ouvindo a palavra, então eles também estavam lavados também pela palavra que Cristo falava com eles também, né? É nesse sentido também, sentido aqui espiritual, né? Embora esteja aqui uma figura de linguagem metafórica aqui, mas existe um fundo espiritual muito forte aqui, que aquele que purifica a gente é a palavra de Deus, né? Nós somos purificados pela palavra, amém? Pois diz assim, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ele está se referindo aqui a Judas Iscariotes, porque já estava contaminado pelo diabo, né? Amém? Satanás já tinha contaminado a mente de Judas. Aí no 11 ele diz, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Então veja só, eu entendo o versículo 8, 9, 10 e o 11. Por favor, entenda, né? Ele usa aqui, ó, Jesus, a cultura judaica, mas ao mesmo tempo, usando a cultura judaica, ele fala que o mais importante é o mundo espiritual, e você está sendo lavado, né, no mundo espiritual pela palavra. Claro que nós precisamos tomar banhos todos os dias, precisamos ter uma higiene corporal, amém? Isso é necessário, faz parte da rotina diária da vida de cada um de nós. Mas, além disso, o mais importante é a gente estar purificado, lavado pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando a gente lê a palavra, ela nos purifica. Por isso que é importante ler a palavra todos os dias. Amém? Porque à medida que a gente vai lendo a palavra, ela vai nos limpando, ela vai nos corrigindo, vai nos purificando. Amém, queridos? Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo, vocês estão em vários grupos de WhatsApp, não é verdade? E eu tenho certeza que vocês todo dia, né, são bombardeados por várias notícias negativas. Né? Sim ou não? Quem pode dizer um amém aí? Quem pode acenar? Todo dia bombardeado por várias notícias negativas, né? Amém? E se a gente não estiver lavado pela palavra, ou seja, se não estiver em comunhão com Deus através da oração e da palavra de Deus, eu serei bombardeado por essas notícias malignas, por essas negativas, né? Amém? Vamos continuar aqui a leitura? Ó, o pessoal todo aqui do Instagram aqui está concordando comigo. Eu não sei como é que está aí no Face. Como é que está no Face, Zé? Agora está mais atrasado, né? Amém? Então, eu vou ler o 9, 10 e o 11. A gente foi 9, 10 e o 11. Vamos comentar aqui um pouquinho. Tá bom? Vamos comentar aqui o 9, 10 e o 11. Outro detalhe que eu não falei do 9 ao 11 é que o banho que Cristo está falando aí, né,
presumivelmente alude à cerimônia de purificação que Jesus e os discípulos se submeteram antes da festa. Porque o que diz a lei judaica? Que todos os judeus teriam que se purificar para a Páscoa, né? Bem, era isso que está bem falando. Mas como eu disse, né, Jesus está aplicando o sentido espiritual acima de tudo. Lembrando que toda a vida que Jesus Cristo fala é espiritual. Ele usa a cultura, ele usa os aspectos, né, da agricultura, da lavoura, do momento em si, para ensinar algo muito forte no mundo espiritual. Tá certo? Ele está aludindo também ali com bastante significado o mundo espiritual. Tá? É esse o sentido. Né? Esse sentido figurado da purificação era bastante comum para que os discípulos pudessem compreender a sua mensagem. Às vezes é importante, né, para que na linguagem esse recurso do uso da metáfora para que se entenda, né, no mundo espiritual. Amém? A gente já entende, né, o que é uma interpretação, né, literal, a gente já entende o que é uma interpretação alegórica. Amém? Né? Vamos ler o verso 12, o 13 e o 14. Tá bom? Acompanhe comigo a leitura do 12, do 13 e do 14. Vamos ler? Abrir aqui a Bíblia. 12, 13 e 14. Pronto, acabei de abrir, então vamos lá. Tá? 12. Depois, vou ler até o 14, tá bom? Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Então, ele mais uma vez aqui, né, repetindo, ele usa o aspecto cultural para ensinar o quê? O aspecto espiritual. Tá? Amém? Né? Vocês estão entendendo? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou. Então, em nenhum momento, Jesus ele se abstrai, ele se isenta de quem ele é. Tá certo? De quem ele é. Agora, ele não usa isso como um fato arrogante, como muita gente tem usado. Né? Aquela velha frase. Você sabe com quem você está falando? Quem já usou isso, né? Você sabe com quem está falando, às vezes, para amedrontar, né? Quando a pessoa ela tem uma posição de destaque, né, é do Ministério Público, ou é um funcionário público de alto escalão, etc., ele sempre usa aquela velha, né, que está falando de buscar direito. Não é isso? E o verso 14, ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés dos outros. Aleluia! Isso é bem significativo, irmãos. Jesus deu o exemplo. Jesus é o nosso protótipo de vida. Amém? Todo o exemplo do bem, quem deu foi Jesus. Agora nós temos que seguir. Aleluia. Será que nós temos realmente vontade, coragem para seguir o exemplo de Jesus Cristo? Ou a gente só fica na teoria? Amém? Se você pegar a Bíblia, né? Se você pegar a Bíblia aí, você vai ver vários exemplos de mestres e discípulos. Eu vou citar aqui três no máximo. Moisés e Josué. Moisés, o mestre, e Josué, o discípulo. Né? Outro. Elias e Eliseu. Né? Então, estão esses dois discípulos. Então, o modelo é o modelo de hoje. Lembram que Paulo diz assim, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo? Então, na ordem, Cristo e Paulo, né? Paulo e os discípulos que ele formava nas igrejas. É verdade. A Yara está dizendo assim, teoria é fácil, difícil é vivenciarmos a prática. Sim, né? Mas temos que praticar, né? Temos que... eu vou abrir um parênteses aqui, Yara, e fazer uma pergunta para todo mundo aí que está me ouvindo. Eu sei que alguns vão responder de prima, quer ver? Qual é o padrão estabelecido por Deus para nós, igreja? Quem sabe aí? Antes de continuar aqui o comentário dos versículos que eu disse. Qual é? Dos versículos 9 a 11. Né?
Aliás, do versículo 12 a 14, perdão. Qual é o padrão estabelecido por Deus? Quem souber o versículo, quiser colocar aqui. Santidade, a Ruana. Será se é santidade? E aí, irmãos, qual o padrão? A Dita diz que é santidade. Amém? A Carmélia também está dizendo que é santidade. Olha, eu quero isso fundamentado na Bíblia, né? Vocês vão dar o versículo. Tá bom? William diz que é santidade. A Noelma também está dizendo que é santidade. E vocês aqui do Face? Pessoal aqui, cadê os obreiros? Os obreiros sabem a resposta. Tem uma pergunta aqui no Instagram, deixa eu olhar aqui. O pastor Jackson diz, na questão do lava entra a questão da servidão? Sim, nós falamos sobre isso, pastor. Logo no início. É a abnegação de Cristo pelo serviço, né? Amém? Boa colocação, pastor. Sede santos porque eu sou santo. Daniel está dizendo aqui. Tá? Mateus, padrão de Deus é isso aqui, gente, ó. Vou abrir aqui minha Bíblia aqui. Mateus 5. Mateus capítulo 5. Abram aí para vocês conferirem comigo aqui. Mateus 5, 48. É o padrão de Deus. Mateus 5, 48. Deus é Mateus 5, 48. Quem sabe? Esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós. É fácil? Quem sabe aí? Coloca aqui no grupo. Vê aqui no Face. Quem está aqui respondendo no Face? O Josué respondeu? A Neta disse repetição, né? A Thaisa respondeu aqui, Mateus 5, 48. Sede vós, pois perfeitos como é perfeito vosso Pai que está, vosso Pai celestial, vosso Pai que está no céu. José também tinha respondido. Daniel, Mateus 5, 48. Sede vós, pois perfeitos como é perfeito vosso Pai que está no céu. O que acontece? Eu estou só abrindo aqui um parênteses, mas eu estou tentando aqui explicar. O que acontece? Tá? Esse é o padrão que Deus estabeleceu. Aqui minha mão exemplifica aqui. O padrão de Deus é esse. Está aqui para que dá. Aí o homem não consegue atingir esse padrão. Ele está aqui, o homem. Aí o que ele faz para atingir esse padrão aqui de Deus? Quem sabe responder? O homem está aqui, esse aqui é o homem, esse aqui é Deus. Esse aqui é o padrão de Deus. Deus estabeleceu, ó. Aqui no Face não dá para ver, não, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui no Face está dando agora. Esse aqui é o padrão de Deus, esse aqui é o padrão do homem. Certo? Deus estabeleceu o padrão dele, ser depois perfeito. Aqui o homem. O homem vai tentar alcançar e não consegue. O que é que ele faz? Aqui no Instagram. O que é que ele faz? Quem sabe dizer? Gente, já vai dar 1 hora aqui que nós estamos aqui. Vamos já encerrar essa live aqui. Passa ligeiro, né? A live hoje é só 1 hora, tá bom? Então, o homem, ele desce o padrão, o homem baixa o padrão de Deus para poder alcançá-lo. É mais ou menos isso mesmo, viu, Juana? O homem, ele não consegue atingir o padrão de Deus, porque esse padrão só atinge em Cristo, né? Aí o que é que ele faz? Ele cria o padrão dele. Engraçado, né? O homem, ele cria leis, ele estabelece o padrão dele. Né? Ou seja, o exemplo que eu sempre dou, né? Nos nossos cultos de ensino, qual o padrão do homem? O homem sempre se compara ao pior homem que existe. Por exemplo, quando a gente comete uma falha, quando a gente comete um erro, qual é a nossa justificativa? Não, mas fulano de tal fez isso. Estão entendendo? Estou falando? Né? O homem sempre compara ele a um homem pior do que ele. Né? Se a gente comete um erro qualquer, aí a gente diz assim, não, mas fulano de tal fez isso. Né? Se ele fez, eu também posso fazer. Sim.
A Yara diz só que isso se distancia cada vez mais. Sim, sim, com certeza. Porque o padrão que Deus estabelece, o homem tem que buscar alcançá-lo. E a gente só consegue alcançar se a gente negar a nossa vontade, fazer aquilo que Cristo fez, lavar os pés. Né? Amém? Ter uma atitude de serviçal. A Leonor diz assim, o homem cria um padrão para alcançar, por isso que o costume é uma comparação com alguém que fez pior. Verdade, absoluta. A Daiane diz assim, utilizamos os erros alheios né, ou seja, para justificar os... Correto? Correto. Esse é o padrão que o homem estabelece. Daí a necessidade da gente nunca se comparar ao homem. Sempre a Deus. Sempre o padrão estabelecido por Jesus. Amém? Obedientes e humildes, né, na sua palavra. Amém? Gente, como eu falei, a nossa live aqui ela é rápida hoje, apenas 1 hora. Tá certo? E vou terminar aqui. Faltam 10 minutos ainda, dá para a gente avançar aqui um pouco. Vamos tentar aqui avançar aqui um pouco onde a gente parou. Nós paramos no versículo 11, não foi? Não, no versículo 14, isso. Então, eu vou ler até o 17 para a gente terminar no 17 hoje. A gente termina no 17. Aí, na próxima quinta-feira, a gente continua a partir do 18. Tá bom? Vamos ler o 15, o 16 e o 17. Vamos lá? Todo mundo pegando a Bíblia para a gente ler. Aí depois a gente faz uma avaliação e uma discussão. Certo? Vamos ler aqui. O 15 até o 17. 15. Porque eu vos dei o exemplo. Ó, que maravilha. Yara, passou muito rápido, infelizmente, 1 hora. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, 14, Daniel? Faltam 14 minutos? Beleza. Então, 14, sim, valeu, Daniel. 14, sim. Porque se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Aí no 15 ele diz, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Vocês entenderam que existe aqui uma ordem expressa por Deus? Amém? 16, na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes, ou felizes. Amém, queridos? Então, esses últimos versículos, eles vêm só reforçar a ideia de que nós estamos aqui discutindo. De ter uma vida de serviço, voltada para o bem do nosso próximo. Amém? Agora, você já pensou, se a gente fizer isso na nossa casa, primeiro um casamento com o nosso cônjuge, olhar para o nosso cônjuge e olhar para ele como se ele fosse mais importante do que eu. Olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo aquelas pessoas que nos traem, aquelas pessoas que fazem muito mal a gente, que falam mal da gente, que cometem crimes contra a honra, contra a gente. E aí, né? Então, nós somos livres, irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, a gente tem que tomar essa atitude de serviço sempre. Amém? Aleluia. Sempre devemos tomar essa atitude. Sempre. Deus não baixa seu padrão, Josué está falando, é verdade? Deus não baixa seu padrão, o pastor Belato falou, os homens tentam justificar suas falhas. Né? Como diz um corinho, um hino, né? Olhar somente a ti e não olhar atrás. Né? Amém? Então, ó, antes de encerrar aqui, gente, aí, foi bênção? Quem foi que aprendeu alguma coisa? Aleluia. Quem foi abençoado aí, nessa noite? Quem foi abençoado aí? Hoje eu disse para vocês que era 1 hora, né?
Tem uma pergunta aqui. Uma pergunta aqui. Nós temos 5 minutos. Amém? Não tem nenhuma pergunta aqui, não. Eu sei que tivesse. Aleluia! Então, pastores, amigos, obreiros, membros, amém? A gente parou no verso 17. Quinta-feira, a gente esteja na nossa igreja, né? Nosso prédio lá, né? Continuando, né? A live. Beleza, Daniel. Você, hoje é o quê? 2, né? 2 de abril. Você que gostaria de ofertar, tá certo? Vou botar um pouquinho de força, senão vai cair aqui a minha bateria do meu notebook. Tá bom? Eu gostaria de comunicar aos irmãos que quem quiser ofertar, lembrando que a oferta é ato voluntário, você não é obrigado a nada, meu amigo, neste mundo. A única coisa que Deus nos obriga é amar as pessoas. Só. Nós somos devedores apenas. Mas você que ama a Deus, só licença aqui, gente, que eu vou botar um pouquinho de força aqui, de carga. Certo? Vai embora aqui. Amém? Pronto. Não vai mais embora, não. Botei aqui um pouquinho a carga aqui da bateria do meu notebook. Então, você que quer ofertar, tá aí, a Leonor acabou de colocar aqui, né? Coloca também no Facebook, quem estiver no Facebook. Você pode fazer uma transferência, CNPJ 06950-791-1000 ao contrário 05. Banco do Brasil, que é o 001. Agência 2925, dígito 4. E a conta corrente 17978, dígito 7. Amém? Você pode fazer isso, tá bom? Tá aí já no Instagram. Você pode pegar aí. E aqui também no Face, se você quiser colocar aqui. Leonor, coloca aqui no Face também. Beleza, irmãos? Amém? Deus não é bom o tempo todo? Irmãos, se domingo nós tivermos ainda o decreto do governo vai até a meia-noite, né? O decreto presidencial é que a igreja esteja aberta, aberta para um socorro, alguma pessoa e tal, mas não para reunião ainda com muita gente. Então, domingo, fazer o culto online aqui, né? A não ser que abra, né? Realmente, haja aí um outro decreto abrindo aí. Mas, caso contrário, nós vamos estar fazendo a Santa Ceia aqui de casa. Eu quero convidar todos os irmãos a preparar o pão aí de casa e também o suco de uva, que a gente vai estar aqui ministrando a Santa Ceia aqui. Vai ser bacana, né? A Santa Ceia online, beleza? Amém? A consagração, domingo de manhã, né? Que é a nossa consagração, todo mundo em jejum, tá certo? Peço que todo mundo entre em jejum domingo de manhã, em favor deste momento da nossa vida, tá certo? E amanhã, sexta-feira, né? Amanhã é sexta. Às 8 horas da noite, nós vamos fazer aqui uma live sobre escatologia, continuando aquele assunto, tá bom? Eu vou fazer uma chamada aí, beleza? Amém? Vamos orar, encerrando aqui esse momento, já vai encerrar aqui no Instagram, tá certo? Vamos orar aqui, encerrando esse momento, em nome de Jesus, beleza? Vamos orar? Querido Deus, obrigado por este momento, a oportunidade que o Senhor nos dá, aos irmãos que estão aqui online conosco, nos guarda deste mal que está assolando a humanidade, livra-nos, ó Deus, pelo sangue de Jesus, e queremos a atitude que Cristo tomou, de sendo Senhor, tornando-se, possamos, ó Deus, tomar essa mesma atitude de servir para abençoar vidas e que as pessoas vejam o nosso exemplo e através do nosso exemplo elas possam te seguir em nome de Jesus. Pai, abençoa, Pai, a todos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja com você. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe vocês, tá bom? Paz. Encerrando aqui no Instagram.